Nós vamos meditar, dar continuidade ao estudo que temos feito. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Hoje nós vamos meditar do verso 1 ao verso de número 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Aqui nós temos no capítulo 2 a defesa do apóstolo Paulo. Paulo, ele escreve para os Tessalonicenses sabendo que ele estava sendo criticado pelos judeus que moravam na cidade de Tessalônica, questionavam a sua integridade e a sua motivação. Paulo, então, aqui faz a sua defesa e lembra da sua própria experiência que ele teve quando lá esteve na cidade de Tessalônica. Ou seja, contra fatos não há argumentos. E Paulo vai nos colocar aqui alguns argumentos que respondem às acusações que eram feitas quanto ao ministério que ele desenvolvia. No tempo que Paulo esteve lá, plantando a igreja na cidade de Tessalônica, tanto ele, Silas e Timóteo, este tempo foi um tempo muito proveitoso, onde vários frutos foram produzidos por meio da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo. O ministério de Paulo teve, naquela cidade, um forte impacto na vida daqueles que creram em Cristo Jesus. E em sua defesa aqui, ele destaca 5 marcas que evidenciam que o seu ministério foi um ministério frutífero entre os tessalonicenses. A primeira coisa que ele diz, no verso 1, é: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então Paulo lembra daquele período que ele, Silas e Timóteo estiveram pregando o evangelho na cidade de Tessalônica. Essa palavra que ele usa, a palavra infrutífera, certamente Paulo está se referindo aqui aos frutos tanto da conversão daqueles que creram através da pregação do Evangelho, quanto o crescimento espiritual que eles tiveram ao conhecer a Cristo Jesus como seu Salvador. Então Paulo vai nos dar aqui 5 marcas que mostram que o seu ministério foi um ministério frutífero entre os tessalonicenses. E é isso que eu quero meditar com vocês nesta noite. A primeira marca está aí no verso 2. É a confiança de Paulo no poder de Deus.
Ele diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo aqui lembra da experiência que ele teve quando, antes de chegar na cidade de Tessalônica, ele passou na cidade de Filipos e era de conhecimento daqueles crentes que logo depois se converteram na cidade de Tessalônica, essa sua experiência. Quando Paulo esteve lá em Filipos, eles foram presos, perseguidos, e Paulo usa duas palavras aqui que descrevem essa oposição que eles sofreram. Ele usa a palavra maltratados e ultrajados em Filipos. A primeira palavra aqui, maltratado, se refere às agressões físicas que Paulo e Silas sofreram. Eles foram espancados e presos lá na cidade de Filipos. Você vai ter informação lá em Atos capítulo 16. Verso de número 22, que diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram açoitados. Essa é a palavra que ele usa em Tessalonicenses para maltratados, né? Os açoites aqui eram varas em que eram aplicadas, né, como parte de um castigo físico por uma transgressão. Nós sabemos que Paulo e Silas não haviam transgredido nenhuma lei romana, mas eles foram acusados injustamente, de que eles estavam trazendo costumes estranhos, práticas estranhas àquela cidade, já que eles eram romanos e não judeus. E por esta acusação, então, uma acusação injusta, uma acusação falsa, Paulo e Silas acabaram então apanhando severamente, brutalmente, e foram colocados em prisão. A outra palavra que Paulo usa é a palavra maltratados e ultrajados, né? Ultraje aqui se refere exatamente à ideia de eles terem sido tratados, acusados como criminosos, crimes que eles não cometeram. Eles foram ilegalmente torturados e presos. Né? No entanto, que logo depois, quando aquele carcereiro se converte, e diz o texto que o apóstolo Paulo vai até a casa dele e ele trata das suas feridas no seu corpo. Logo, os pretores, né, as autoridades judiciais da cidade, vão liberá-los, e Paulo diz que ele então era um cidadão romano, e eles então ficam muito preocupados, porque eles não poderiam ter feito o que havia ocorrido, né, com Paulo e Silas. Eles, por serem cidadãos romanos, eles deveriam antes ter sido julgados, e eles não foram julgados legalmente, não foi respeitado o direito deles de ter um julgamento justo, já foram presos e já foram torturados, né? E o que é interessante, que diante disso, né, veja só, Paulo e Silas são, de certa maneira, sofrem por causa do evangelho, eles são torturados fisicamente, psicologicamente, e eles fizeram o quê? Eles desistiram? Desistiram? Não. O texto diz,
Paulo escrevendo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, ele fala: como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, mas apesar de maltratados e ultrajados, né? Então, mesmo sendo presos, tratados com brutalidade, terem sido espancados, eles continuaram a pregar o evangelho. Eles foram para Tessalônica, logo depois que saíram da cidade de Filipos, foram para Tessalônica e lá novamente eles são acusados de traição. Mas mesmo assim, Paulo e seus colegas, tanto Timóteo quanto Silas, nunca mudaram a sua disposição e o seu compromisso. Eles continuaram pregando o evangelho. Paulo fala que eles tinham ousada confiança em nosso Deus. Ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, é esta confiança de Paulo, que não estava nele, mas estava em Deus. Eles criam que Deus sustentaria suas vidas mesmo em meio a muita luta, né? Em meio a muita oposição. Às vezes nós podemos ser tentados por causa das oposições que podem ocorrer ao longo da nossa vida, nós às vezes podemos ser tentados em atenuar, em tornar o evangelho mais palatável ao sabor humano. Paulo aqui, ele não caía nesta armadilha diabólica, né? Enquanto o diabo tentava usar todos os modos, todas as estratégias de pressão para coibir, para constranger, ameaçando, tentando dessa maneira acovardar Paulo, Silas e Timóteo na pregação do evangelho, Paulo não se sentia ameaçado, né? Porque ele confiava, como ele diz aqui, temos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho. Paulo, meus irmãos, ele não se preocupava com a sua popularidade. Paulo entende que há um custo em se pregar o evangelho. E nós precisamos confiar somente no poder de Deus. E quando confiamos no poder de Deus, nós seremos revestidos então desta ousadia para pregar o evangelho em qualquer situação. A segunda característica que nós vamos encontrar, a segunda marca que evidencia como que o ministério de Paulo foi frutífero entre os tessalonicenses, está agora no verso de número 3, que é o seu compromisso com a verdade de Deus. Veja o que ele diz aí. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia no dolo. Paulo aqui pregava somente o evangelho. Quando ele diz, pois a nossa exortação, significa que pregar o evangelho é algo urgente e absolutamente necessário. A palavra exortação, ela pode significar um grito urgente. E nós temos que lembrar que as boas novas em Cristo Jesus devem ser pregadas com a máxima diligência e urgência. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 10. Mateus 10, verso 27 a 30, ele diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui o Senhor Jesus fala sobre o nosso testemunho a respeito do Evangelho. E ele mostra que devemos proclamar o Evangelho para que todas as pessoas possam ouvir. Por isso que ele fala no verso 27, para a gente proclamar o Evangelho dos eirados, né? Proclamar o Evangelho das sacadas das casas, dos telhados das casas, porque o Evangelho é algo que precisa ser anunciado com urgência e com coragem. Com urgência e com coragem. Esta é a mais importante notícia que nós precisamos levar às pessoas. É pregar o Evangelho, é mostrar para as pessoas que elas são pecadoras e que por isso elas precisam de Jesus e que somente Ele pode salvá-las se elas se arrependerem e crerem nele de todo o seu coração. Então, o Evangelho é a resposta, né? O Evangelho é o remédio de Deus ao coração das pessoas. E nós temos o Evangelho, nós conhecemos a Cristo Jesus. Seria como, nesse tempo que a gente vive de pandemia mundial, alguém ter a vacina para curar, o remédio para curar, e essa pessoa ficasse com aquela vacina, né, com o remédio só para ela. Não, ela sairia aos 4 cantos, ela falaria para todo mundo, ela reuniria a imprensa, ela diria para todos: olha, eu encontrei a cura. A cura, eu achei a vacina para o coronavírus. Assim, meus irmãos, é o Evangelho. Assim é o Evangelho. Ele é a cura para o coração. Ele é o remédio para a alma humana. Por isso nós temos que pregar o Evangelho com a máxima urgência e diligência. Paulo vai dizer que ele então exortava as pessoas. Ele pregava o Evangelho como uma mensagem urgente que as pessoas precisavam ouvir. E ele vai mostrar então quais eram as acusações que eram feitas contra ele. E ele responde a cada uma delas, dizendo assim: pois a nossa exortação não procede de engano, de erro. Né? A palavra aqui engano é a palavra para erro, para heresia, é a palavra para mentira. Então a acusação que faziam contra Paulo era que ele pregava um erro, pregava uma heresia, pregava uma mentira. Mas é o contrário, Paulo pregava o Evangelho. E o Evangelho que ele pregava, esta exortação, não procedia de engano, de erro. Pelo contrário, o Evangelho é a verdade. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda coisa que Paulo era acusado era de impureza. Ele diz isso logo em seguida. Impureza. Impureza aqui, a palavra impureza se refere à impureza sexual. A palavra tem uma conotação sexual e ela era usada para se referir àqueles cultos pagãos que aconteciam, os cultos de mistério, onde havia muita orgia sexual, acreditando que através daquelas práticas pessoas poderiam se conectar de alguma maneira com as divindades.
lá em 2 Pedro, quando Pedro vai falar acerca do falso mestre, ele diz algo interessante. Olhe lá na sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 em diante, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme, né? Então, os falsos mestres denunciados aqui por Pedro, eles incentivam as pessoas a práticas libertinas. As práticas libertinas, né? Ou seja, a mesma palavra usada lá para Paulo, que é a palavra para imoralidade. A sensualidade é uma característica do falso profeta. Paulo era acusado pelos seus opositores disso, de pregarem a mentira e de pregarem então a mentira com segundas intenções, né? Com segundas intenções. E daí você vai ter a palavra também, lá no verso 3, que é a terceira acusação. Além de falarem que ele pregava o engano, pregava com motivação errada, né? Movidos pela impureza, pela sensualidade, fala também que ele se baseava em dolo, né? Dolo ou fraude. Essa palavra aqui significa uma armadilha ou um truque, formas de engano, né? E quando eles então olhavam para Paulo, diziam isso. Ele tem outras intenções, né? Ele tem outras intenções. Ele não tem um coração sincero. E a pergunta é: o que Paulo queria dos Tessalonicenses, diante das acusações que eram feitas contra ele? O que ele queria? Ele não queria absolutamente nada. O compromisso dele, de Paulo, e a vida dele era um testemunho claro do seu propósito e das suas intenções. O único objetivo de Paulo, de Silas e Timóteo era pregar o Evangelho. Era pregar o Evangelho. Aqui nós aprendemos, irmãos, que não adianta apenas você pregar, falar a verdade a respeito de Cristo Jesus. Nós precisamos falar a verdade com a motivação certa. Falar e viver a verdade do Evangelho. Paulo era um genuíno servo de Deus. Ele era oposto de um falso mestre. A sua pregação era verdade, a sua vida era pura, o seu ministério era um ministério honesto, e ele fazia tudo isso sem nenhuma hipocrisia e nenhum engano. Então nós aprendemos aqui, em segundo lugar, o compromisso de Paulo com a verdade de Deus. A terceira evidência de que Paulo era um homem, um servo do Senhor, que pregava o Evangelho, é o que ele vai dizer logo em seguida, no próprio verso de número 4, ele diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Aqui nós podemos destacar a terceira característica,
que é o comissionamento de Paulo pela vontade de Deus. Paulo diz que ele foi aprovado por Deus. Foi aprovado por Deus. Essa palavra aprovado significa testado. Testado ao ponto dele se considerar digno de pregar o evangelho. O que Paulo quer dizer é que ele recebeu o evangelho, ele não recebeu de homens, mas ele recebeu de Deus. E o chamado dele foi um chamado de Deus, aprovado pelo Senhor, após o Senhor testá-lo, Paulo aqui está se referindo certamente ao seu chamado apostólico, que aconteceu lá em Atos capítulo 9, onde você vai ter a informação a respeito disso. Paulo estava indo, ele ainda se chamava Saulo, estava indo perseguir os cristãos em Damasco, e ele então tem ali a manifestação do Senhor Jesus, e naquela ocasião então o Senhor escolhe Paulo agora para levar o evangelho aos gentios. Então o que Paulo está dizendo é que ele não pregava o evangelho com base na sua própria autoridade, mas o evangelho foi confiado a ele pelo próprio Senhor Jesus. Logo em seguida, lá em Atos capítulo 9, você vai ter o primeiro cristão que vai se encontrar com Paulo, que é Ananias. E o Senhor diz assim, lá em Atos 9, verso 15, para Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, foi o próprio Senhor Jesus quem havia escolhido Paulo e confiado a ele a responsabilidade de levar o evangelho aos gentios. É isso que Paulo está dizendo para os crentes de Tessalônica diante das acusações que eram feitas contra ele. É isso que ele quer mostrar aqui quando ele diz que ele foi aprovado por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho. Então Paulo era o homem que pregava o evangelho debaixo do chamado e da autoridade de Deus. A sua autoridade foi uma autoridade delegada pelo próprio Deus, e por isso ele entendia a sua responsabilidade de levar o evangelho de Cristo Jesus aos gentios. Em quarto lugar, nós vamos ter aí logo em seguida, então, no verso 4, a motivação de Paulo para pregar o evangelho. Ele diz assim: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Paulo, meus irmãos, entende que pregar o evangelho é um chamado. Pregar o evangelho é um privilégio, é uma vocação dada por Deus a nós. E por isso Paulo tinha um senso tremendo da sua responsabilidade diante de Deus. Ele sabia que a autoridade para pregar o evangelho não vinha de homens, mas procedia do alto. Paulo estava bem ciente de que ele não era responsável apenas perante os homens de pregar o evangelho. Por isso ele diz: assim falamos. Assim falamos. Assim falamos, né? Paulo não
pregava para agradar a homens. Para agradar a homens. Para agradar a homens. Ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, né? Nunca usamos linguagem de bajulação para agradar a homens. Para agradar a homens. Lá em Gálatas, Paulo também diz algo interessante. Gálatas 1, no verso 10, Paulo diz assim: após ele enfrentar os falsos profetas que distorciam o evangelho, ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, qual é a característica de um falso profeta? Paulo diz lá em 1 Timóteo. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo 4, verso 3, ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, qual é as características de um falso mestre? O falso mestre, ele nunca tem um compromisso com a verdade. E por ele não ter o compromisso com a verdade, ele não tem compromisso de pregar o evangelho, ele vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Agora veja só, não apenas você vai ter falsos mestres pregando o que as pessoas querem ouvir, como você vai encontrar também pessoas não querendo compromisso com a verdade. Porque se tem falso mestre, também tem quem ouve o falso mestre. E há pessoas que não querem a verdade, elas não querem ouvir o evangelho, elas não querem ser confrontadas, elas não querem se arrepender dos seus pecados, elas não querem entender que só Jesus é o Salvador. Elas querem um evangelho mais palatável. Portanto, para cada falso mestre que prega uma mentira, que prega o que as pessoas querem ouvir, também vai ter pessoas que querem ouvir falsos mestres. Falsos mestres. Por isso o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele não era um falso mestre. Aquilo que estavam acusando ele era uma acusação infundada. Porque o compromisso dele não era de agradar a homens, e sim a Deus. Ele fala, a Deus que prova o nosso coração. Paulo aqui sabe que Deus é onisciente, que Deus sabe todas as coisas, e que Deus iria julgar as suas motivações, e que Deus julga e sabe quais são as nossas motivações em pregar o evangelho. Por isso ele fala, Deus disto é testemunha. Deus disto é testemunha. Ele chama Deus como se ele estivesse num tribunal, como testemunha ao seu favor, mostrando para todas as pessoas que a sua motivação era de fato um compromisso que ele tinha com a verdade em pregar o evangelho de Jesus, para que as pessoas conhecessem a verdade, se arrependessem dos seus pecados e crescem em Jesus como seu Salvador. Ele diz, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Bajulação. Essa palavra bajulação significa fazer uma manobra com as palavras para ganhar o favor das pessoas. Ganhar o favor das pessoas. E essa é a característica do falso profeta. O falso profeta,
ele usa palavras de bajulação para ganhar o poder, para ganhar a influência das pessoas. Né? E qual é a motivação? Paulo fala que o bajulador tem intuitos gananciosos. Intuitos gananciosos, né? Intuitos gananciosos. A palavra aqui, intuito, também é a palavra para pretexto. E interessante que a palavra pretexto significa um manto, né? Um manto. Então a pessoa usa essas palavras de bajulação. Fala o que as pessoas querem ouvir para agradar a elas, mas na verdade é como um manto que encobre quais são as verdadeiras motivações que estão por detrás dessas palavras de bajulação. É uma capa para esconder as suas reais intenções gananciosas, a sua real motivação. E qual é a motivação de um falso profeta? É poder, é influência, é favor sexual, é dinheiro. E Paulo deixa muito claro, eu não tenho nenhuma dessas motivações no meu coração. E a prova disso é que o meu compromisso é de pregar a verdade. É a minha consciência diante de Deus que me leva a pregar a verdade, sabendo que o meu ministério eu recebi de Deus, eu vou prestar contas a Deus e por isso o meu compromisso é de pregar o evangelho, jamais com o objetivo de agradar a homens, e sim a Deus. E aí ele termina no verso de número 6 falando: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Aqui vemos a última característica de Paulo ser um homem, então, ter sido frutífero na pregação do evangelho, diante das acusações que ele havia recebido, né? Ele mostra aqui a última característica, que é a sua dedicação de tudo que ele fazia. O seu alvo era a glória de Deus. Ele fala: jamais andamos buscando glória de homens, né? Glória de homens, o que é? Estima, honra, elogio, aplausos, reconhecimento. Paulo diz: eu não faço nada com este objetivo. A única coisa que importa para mim é a glória de Deus. São as coisas eternas e não as coisas passageiras e transitórias deste mundo. Paulo não estava no ministério, meus irmãos, por causa de ambições pessoais. Ele mostra que mesmo sendo ele um apóstolo, no verso 7 ele fala: embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção. Ele poderia, porque a palavra de Deus é bem clara sobre isso, né? Que aquele que prega o evangelho pode viver do evangelho. Mas Paulo sabia que se ele recebesse alguma coisa da parte dos tessalonicenses, eles poderiam achar e pensar, como eram novos convertidos, de que o interesse de Paulo era um interesse financeiro. Por isso ele abriu mão, ele diz aqui, embora sendo enviado, sendo um apóstolo, ele poderia exigir a manutenção dele, exigir salário, né? Por estar pregando o evangelho. Mas Paulo diz: eu abri mão disso para que vocês entendam qual é a minha motivação. A motivação dele era somente a glória de Deus. A glória de Deus. Aqui nós temos então 5 qualidades de uma liderança espiritual: confiança no poder de Deus, integridade, compromisso com a verdade, uma autoridade atestada e comissionada por Deus, a consciência do temor a Deus e a prestação de contas, e humildade para vivermos para a glória de Deus. Eu quero destacar, por fim, 3 aplicações que nós podemos fazer desse texto para nós. Primeiro, meus irmãos, nós vemos aqui
e essa é uma necessidade. A igreja precisa de liderança. A igreja precisa de presbíteros, a igreja precisa de diáconos, a igreja precisa de pastores, a igreja precisa de missionários, de evangelistas, de líderes dos ministérios. A igreja precisa de liderança. Mas nós precisamos entender que nós temos que ter critérios para escolher a liderança. Essa é a segunda lição que a gente aprende desse texto. Nós precisamos ter critérios, a igreja precisa ter critérios para a escolha dos seus líderes. Critérios bíblicos, fundamentados na palavra, e a liderança da igreja tem que ser homens, tem que ser mulheres que sejam aprovados pelo Senhor, que passem pelo critério bíblico, que atestem uma vida de integridade, um bom testemunho a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E por último, nós podemos destacar que os líderes, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, precisam sempre estar avaliando a si mesmos, avaliando qual é a sua motivação, avaliando qual é o seu compromisso com o Evangelho, avaliar se tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para agradar a Deus e não aos homens. Se nós fazemos as coisas buscando a glória de homens, ou se nós estamos fazendo o que nós fazemos para a glória de Deus, né? Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo ao mesmo tempo, que privilégio que nós temos, o privilégio que nós temos de servir ao Senhor, o privilégio que nós temos de pregar o Evangelho, o privilégio que nós temos de trabalharmos na igreja, né, no reino de Deus. Mas também, meus irmãos, junto com esse privilégio, também vem uma grande responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. Então, que possamos fazer isso, fazer no temor do Senhor, fazer sempre com a motivação certa, fazer com o coração íntegro, fazermos para a glória de Deus. Amém?